deputado Valadares Filho, e passo a palavra ao senhor José Aparecido. Bom dia, deputado Paulo Magalhães. Bom dia a todos os deputados. Bom dia aos nossos companheiros dos Correios e a todos os trabalhadores aqui desta casa. Gostaria, primeiramente, presidente, de agradecer a inclusão aí da FENTEC e da FINDEC nesta mesa, porque aqui é um espaço democrático e a gente deve ter sempre o direito do contraditório e a gente sempre, as coisas a gente entende que elas só são evoluídas através do debate e do diálogo, né? E a gente entende também que a democracia ela é construída com pensamentos diferentes para a gente chegar ao ponto comum, né? Então, a democracia nada mais é do que a pluralidade de pensamentos. Então, quando a gente ouve todos, a gente procura sempre chegar a um consenso aí, ou pelo menos encontrar o melhor caminho para todos. Nós gostaríamos aqui de falar um pouquinho sobre os Correios. A nossa empresa de 353 anos, com 60 mil carteiros, 17 mil atendentes, 15 mil ATTs, mais 25 mil trabalhadores da área administrativa dos Correios. Pessoas que construíram essa empresa. Se ela chegou nesse momento que ela está hoje, graças ao empenho dos trabalhadores que já se foram, 353 anos construindo essa empresa, e ela chegou nessa situação porque a história levou a este momento e nós estamos aqui nesse momento discutindo agora a situação dos Correios. Nós gostaríamos só de lembrar um pouquinho aqui que os Correios, ele é viável e ele não é deficitário, ele não está dando prejuízo. O que aconteceu nos Correios é que a questão do monopólio, por mais que se diga que o monopólio ele reduziu para 50%, em contrapartida, nós aumentamos o serviço de encomendas em 50% também. Então, uma empresa que arrecadava 13, 14 milhões há 3 anos atrás, hoje ela está arrecadando 20 bilhões. Então, a empresa que ela está aumentando a receita dela, então não justifica dizer que ela é deficitária. E mesmo porque em 2013 nós tínhamos 127 mil trabalhadores e hoje nós temos 117 mil e agora com o plano de dispensa nós vamos cair para 113 mil. Então, é incoerente você aumentar de 13 para 20 bilhões a arrecadação da empresa, reduzir o quadro em 15 bilhões, e em 2 anos você ter consecutivo 2 bilhões de prejuízo ao ano. Então, essa conta não bate, está errado. Mas nós vamos colocar hoje aonde que foi parar o dinheiro dos Correios. Primeiro, nós temos aí, em 2013 e 2014, o não reajuste das tarifas dos Correios. Isso deixou de entrar nos cofres da empresa 800 milhões de reais. Os patrocínios que nós entendemos que deveriam ser patrocinados, os carteiros, os trabalhadores dos Correios que andam 20, 25 quilômetros por dia com 10 quilos nas costas, embaixo de um sol, e com toda a diversidade do país, diversidade geográfica, subida, descida, falta de condução, né, com as péssimas condições que existem. Então, é uma situação aí. Esses são, sim, os atletas, esses são os heróis, e são os trabalhadores que visitam 60 milhões de residências no Brasil diariamente e todos os estabelecimentos comerciais. Então, esses sim devem ser patrocinados pelos Correios, ou seja, eles são autopatrocinados, porque quem produz toda a receita da empresa somos nós mesmos, trabalhadores dos Correios. E ainda nós destinamos uma parte desses valores para o governo. Então, também é uma situação que nós devemos levar em consideração aqui, para não dizer que nós somos contra o patrocínio. O patrocínio nós somos a favor, sim, que o governo invista no esporte, e não as empresas, e principalmente nesse momento que nós estamos numa situação muito difícil financeiramente, a gente contribuir com o patrocínio e tirando dos próprios trabalhadores dos Correios. Então, isso também é um contraditório que nós gostaríamos de registrar aqui. Com questão às Olimpíadas, os Correios repassaram 300 milhões em 2013 para as Olimpíadas. Com mais 500 milhões de patrocínio em 5 anos, são 800 milhões. Se nós somarmos 800 da não reajuste das tarifas, mais 800 do patrocínio, já são 1 bilhão e 600. Os dividendos que o Correio passou para o governo, nós estamos falando não dos dividendos, aquela parte do lucro da empresa que a empresa tem que passar para o governo. Mas nós temos que colocar aqui que o governo retirou da empresa 50% acima do que ele devia ter tirado da empresa.
Então, o governo levou acima do que o Correio deveria ter levado, 6 bilhões de reais. Então, quando nós falamos aqui em repatriar esse dinheiro para os Correios do governo, nós não queremos que o governo coloque dinheiro aqui dele. Nós queremos que devolvam o que foi levado a mais nosso para o governo. Nós temos também, na contabilidade dos últimos anos, isso é que tem também demonstrado fisicamente lá na contabilidade da empresa, que esse pós-emprego, ele custa 1,5 bilhão ao ano. Só que a empresa não vai pagar agora. Esse pós-emprego, a empresa vai pagar ao longo do tempo. Então, ele está registrado na contabilidade, mas esse dinheiro não está faltando nos Correios, porque ele não precisa desembolsar de momento. Então, é mais uma situação que está levando aí, que está demonstrando que a empresa está deficitária. A questão do nosso plano de saúde dos Correios. Nós gostaríamos de registrar que, até 2014, o gasto com assistência médica nos Correios era de 700 milhões. E a assistência médica que nós temos nos Correios foi uma troca que nós fizemos ao longo dos anos, porque a gente sabe que nesse país aqui, que ninguém aguenta tantos encargos, R$1 na folha de pagamento custa mais 70%. Então, quando nós íamos negociar com a empresa, para ela não dar R$10 de aumento que custava 17, ela fala, então nós gastamos na assistência médica, que na assistência médica R$1, o gasto é R$1. Nós vamos dar 50 centavos no Vale Alimentação, porque 50 centavos no Vale Alimentação são 50 centavos. E aí, ao longo do tempo, nós ficamos com o benefício do Vale Alimentação e da assistência médica. E nós ficamos sem salários, porque o salário dos carteiros hoje são R$1.300. Se você descontar o que ele usa da assistência médica, descontar o INSS, descontar os encargos que tem, o carteiro hoje, se você pegar a maioria dos carteiros, recebe R$800 de salário líquido. Esse é o real salário dos Correios. E ainda que ele paga o rombo do Postales, nosso, que teve um rombo que a gente, além de pagar a mensalidade do fundo de pensão, ainda paga mais a parte do rombo. Então, nós defendemos que volte para o RH dos Correios, o plano de saúde, por quê? Porque ali, o funcionário que ele responde pelo plano de saúde ou pelas faturas, ele tem a matrícula dele. E hoje nós estamos deixando nosso plano de saúde na mão de terceiros, de quarteirizado, e a gente sabe que ali é o gato cuidando da sardinha. Ou seja, eles faturam, pegam as faturas dos hospitais, faturam, lançam e mandam a conta para os Correios. E ninguém tem controle de nada. Então, nós precisamos rever, sim, essa forma de controle do gasto da assistência médica. Porque se nós controlarmos o nosso gasto com assistência médica, nós temos certeza que nós vamos reduzir, e muito. Então, não vai ser 1,6 bilhão que nós estamos gastando hoje, não. Então, nós queremos também que o plano de saúde nosso retorne para os Correios. A questão nossa também, que é uma situação muito grave dentro dos Correios, é o nosso fundo de pensão. Foram investidos em títulos podres aí, ao longo do tempo, e o Banco Melo, que já foi, inclusive, assunto de CPI nessa casa, e pegaram, vamos usar um termo, né? Não pode falar roubar, senão você vai preso ainda aqui. Não roubou, ainda é capaz de sair preso daqui. Pegaram aqui dos Correios 7 bilhões de reais do nosso fundo de pensão. Aí a pessoa fala assim, mas espera aí, 7 bilhões? 3 bilhões e meio da empresa, 3 bilhões e meio os trabalhadores pagam. Não, os trabalhadores dos Correios pagam 7 bilhões. Porque todo o dinheiro que entra nos Correios é produzido pelos trabalhadores. E está saindo hoje do prejuízo da empresa. Essa empresa apresenta déficit porque ela está pagando esse rombo do Postales. Porque se é paritário, cada R$1 que o trabalhador paga, a empresa também paga R$1. Só que esse é o dinheiro que nós produzimos para os Correios. Então, esses 7 bilhões hoje dos Correios, eles estão fazendo falta e estão entrando no prejuízo nosso. E aí entra a questão do Banco Postal, que é um banco que fez uma parceria com o Bradesco, que era um banco livre para contratar qualquer tipo de serviço, fizemos uma parceria com o Banco do Brasil achando que ia ser melhor. Aí o Banco do Brasil também depende de licitação, engessou tudo, e o nosso banco aí ficou engessado e também parou de ser aquele banco de atingir a população. E hoje nós temos os bancos em toda a cidade do país, que é o único acesso que muitas comunidades, 80% das comunidades do país, só tem naquela cidade o serviço do governo, o banco, através dos Correios. Então, nós precisamos fortalecer, sim, as agências, não podemos fechar as agências dos Correios. Se elas são deficitárias, nós temos as unidades que são lucrativas, e elas mesmas subsidiam esses 80% dessas cidades que são deficitárias. Então, todo o problema do Correio estão dentro dos Correios.
Aí vem a questão da segurança, que quando contratou a segurança, não contratou as pessoas para cuidar da segurança. Nós temos, sim, segurança, cofres e as câmeras para cuidar do patrimônio da empresa, e não dos trabalhadores. E nós temos muitos trabalhadores sendo vítimas de morte, de assalto, e aí aumenta o absenteísmo por conta das faltas de condições de trabalho e de segurança dentro dos Correios. E na questão da reestruturação, ratificar aqui o que o Rivaldo colocou, toda essa situação que foi colocada, não precisa ser repetitivo aqui, mas na questão da reestruturação, nós queremos que volte a qualidade dos Correios, que a gente entregue correspondência diariamente. Nós queremos que os Correios voltem, permaneçam, porque apesar de todos esses ataques dos Correios, ainda é a instituição a segunda colocada em credibilidade no país. Com todos esses ataques, ainda nós somos uma instituição de maior credibilidade do país. Então, é uma empresa totalmente viável. E nós gostaríamos de registrar aqui, presidente Guilherme, apesar do trabalho que o senhor tem feito lá na empresa, tem encontrado barreiras em todos os lugares, pedir para que deixe as pessoas saírem de férias, porque elas precisam recarregar as baterias. O ser humano não é máquina, o ser humano é gente, e gente precisa também a máquina precisa de hora para lubrificar. E o ser humano precisa de descanso para ele poder continuar a caminhada, que é um serviço muito árduo dos Correios. Então, nós gostaríamos de registrar aqui essa situação aí das férias, sim. Gostaríamos de discutir essa questão da greve do dia 26, a partir do dia 26. Nós sabemos a preocupação que nós temos com uma situação de greve, por isso que nós queremos achar uma saída negociada para esse processo aí, para a gente não ter mais um desgaste dentro da nossa empresa. E, nesse momento aqui, eu gostaria de passar a proposta de fidelização aqui ao presidente Paulo Magalhães, que é o projeto que os Correios, esse projeto foi elaborado pelos próprios Correios, existe uma arrecadação, se todos os órgãos do governo fizerem a fidelização, inclusive tem até o modelo do decreto-lei aí da fidelização dos Correios, são 40 bilhões que entrariam no caixa dos Correios por ano, em um ano. O Correio já arrecada 20 bilhões, está com déficit de 2 bilhões. Se a empresa fez um estudo de arrecadar 40 bilhões, nós temos uma solução da empresa. E nós gostaríamos também de apelar aqui para o presidente Paulo Magalhães, que nós fizemos aqui uma ação conjunta para ir no Michel Temer, para ele devolver esse dinheiro nosso, ou que coloque aqui, a gente vê tanto o governo salvando os bancos privados, aí, enfiando tanto dinheiro em bancos aí, e uma empresa como a nossa, que atende a população brasileira, está na situação que está, e o governo poderia simplesmente repassar 4 bilhões para nós, vamos pagar isso em 10 anos, 40 milhões por mês? Se a empresa voltar a ser lucrativa, vamos devolver isso, a gente antecipa essa devolução do dinheiro, mas vamos pegar 4 bilhões, se a empresa deu prejuízo, e vamos colocar aqui, e vamos continuar fazendo os ajustes, vamos continuar apertando toda essa gordura que tem aí, que ao longo do tempo foi criada dentro da empresa. Então, nós gostaríamos, sim, de chegar, trazer um dinheiro para dentro dos Correios, a gente vai respirar, vai continuar fazendo os ajustes, que o Guilherme tem feito umas decisões pesadas, inclusive suspendendo as férias aí, a gente sabe que é uma atitude muito contrária aos trabalhadores, mas nós queremos ter as férias, queremos trabalhar em paz e produzir e dar lucro para a empresa e atender a população brasileira. Então, nós queremos os Correios estatal, público e de qualidade e serviço do povo. Então, é essa a nossa fala aqui, nós queremos agradecer mais uma vez Paulo Magalhães, que as nossas dificuldades são tantas que até para participar da reunião nós tivemos que fazer uma negociação, né, Paulo? Mas aí houve muito, acho que o Guilherme também empenhou, para que a gente pudesse fazer aqui, para a gente chegar nessa situação também, dispor a situação pelo lado dos trabalhadores e dizer, nós estamos juntos, a empresa é viável e nós vamos salvar a empresa e vamos salvar o emprego dos trabalhadores. Obrigado. Agradeço a participação do Zé Aparecido.